E aí? É possível fazer ou não investigação genealógica de antepassados escravizados? Para nós brasileiros, né, que temos, né, que vivemos num contexto histórico-cultural de intensa miscigenação, né, de modo que alguém dificilmente no Brasil pode dizer que é branco, né, que é europeu puro, ou que é negro puro, né? Eu sou totalmente africano porque eu sou pretíssimo, né, negão, tizil, então eu deduzo, né, eu não sei, mas eu deduzo pela cor da minha pele, né, supondo que eu seja negro, né, que eu não tenho nenhuma mistura com branco, com índio, né? Lembrando que os próprios portugueses já eram altamente mestiços, né, porque tinham tido contato com o norte da África, estiveram em vários lugares, estiveram no Japão, estiveram até chegar ao Brasil, os caras rodaram o mundo inteiro, né? Então, a questão aqui é possível fazer uma reconstituição genealógica da minha ancestralidade escravizada, né? Se eu sou negro ou se eu identifico que eu tenho, né, em algum ramo ou, né, em vários ramos da minha ascendência, da minha ancestralidade. Então, se eu identifico ancestrais escravizados ou simplesmente negros, né, em algum ramo da minha árvore genealógica, da minha árvore de costados, né, existe uma lenda, um mito, inclusive reforçado por muitos historiadores brasileiros, de que o Rui Barbosa, o malvadão, teria mandado queimar todos os arquivos referentes a escravos, a escravizados, de maneira que se você você é afrodescendente, se você tem na sua ancestralidade, né, de forma evidente, negros, afrodescendentes, ex-escravizados, você não pode fazer a sua reconstituição genealógica. Só os branquinhos, só o pessoal da elite pode fazer isso. Isso é absolutamente mentira. Bom? Isso é absolutamente falso. O que Rui Barbosa ordenou que fosse destruído, ordenou que fosse queimado, foram os registros específicos do Tesouro Nacional. Isso com uma intenção muito clara, que foi a de impedir que os ex-donos de escravos entrassem com pedidos de indenização pela libertação dos seus antigos escravos. Isso que aconteceu. Quando você entra, por exemplo, na base do Family Search, você pode fazer isso agora mesmo. Você entra, você vai colocar lá em registros paroquiais, registros da igreja, né? As fontes aparecem em inglês lá como Church Records, e você vai entrar lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná, Espírito Santo, onde quer que seja, e você vai encontrar lá livros de batismo, livros de casamento, né, matrimônio, livros de óbito, e você vai ver livros de nascimentos de escravos, livros de casamentos de escravos, livros de óbitos de escravos, livros de alforria, né, registro de negros que compravam a sua alforria ou compravam a alforria de outros parentes, né? A igreja desde sempre incentivou, né, que os escravos pudessem casar-se, né? Isso é uma verdade histórica incontornável, não há como refutar isso, porque os livros existem, né? Além disso, vocês têm também livros de compra e venda de escravos, uma série de documentos através dos quais se pode fazer o que se faz em qualquer tipo de genealogia. Ou seja, a genealogia faz uma reconstrução, uma reconstituição da tua ancestralidade. Porque, como nenhum documento por si só é prova, como eu falei no vídeo anterior sobre, né, a seriedade das árvores genealógicas construídas no Family Search, o que acontece é que no caso de ancestrais escravizados você vai ter muitas vezes muito mais dificuldade. Mas você pode recorrer, por exemplo, a recursos básicos, como por exemplo saber a fazenda onde o teu ancestral trabalhava, onde ele nasceu, em que navio ele chegou, qual era o apelido dele. Claro, muitas vezes, né, ele não tinha um nome,
né? Eles ganhavam o nome depois, às vezes era um apelido, por uma característica física, muitas vezes coisas bastante pejorativas, né? Então, quando você entra a pesquisar essas documentações, você se depara ali com coisas muito dolorosas, muito cruéis. É uma coisa muito triste. No entanto, você tem que fazer a reconstituição muitas vezes indireta, saber a quem ele pertencia. Muitas vezes o escravizado ou o ex-escravizado, né, alforriado, ele vai passar a adotar o sobrenome do seu antigo dono, para quem ele vai continuar prestando serviços, né? Precisamos lembrar também que a história da escravidão no Brasil, ela é muitíssimo complexa. Portanto, quando a gente entra nesse tema, né, e toca nesse tema da complexidade de relações da sociedade escravista brasileira, né, muitas vezes as pessoas dizem: não, você está querendo dizer que a escravidão não foi tão grave assim, você está querendo diminuir o sofrimento das pessoas que foram escravizadas. De maneira nenhuma. Esse sofrimento, essa monstruosidade, essa coisa diabólica que foi a escravidão, né, ela é inegável, ninguém pode discutir esse tipo de coisa. Tá? Eu tenho ancestrais escravizados, a minha família, eu tenho registros de que quintos avós meus no século XIX tinham escravo, provavelmente até onde eu cheguei, não é que eles eram donos de um monte de escravos, tinha um. Fazendo uma análise fria, quanto custava ter um escravo no Brasil? E quem tinha escravo no Brasil ao longo dos séculos, digamos, 18 e 19? Um escravo custava mais ou menos o que hoje custa um carro popular. Era uma questão muitas vezes de status. A própria igreja também, num contexto bastante complexo, que merece ser discutido com seriedade, também tinha escravos. Eu sou católico e muitos católicos dizem: não, porque as coisas eram muito, muito complexas, porque ao mesmo tempo que a igreja fazia de tudo para que o escravo não tivesse uma sorte tão cruel, né, porque a igreja não tinha o poder institucional de abolir a escravidão, mas ela fazia de tudo para influenciar a sociedade no sentido de acabar com essa prática horrorosa. Né? E muitas vezes a própria igreja tinha escravos. Né? Eu adoraria, e vou fazer um vídeo buscando contextualizar isso com o máximo de realidade, sem tentar suavizar a coisa por um lado, nem torná-la, né, mais diabólica do que ela é por outro. Né? Mas isso é um outro tema. Então, o que acontece? Muitas vezes, ter um escravo, mulheres viúvas tinham escravos domésticos, herdavam escravos e, pior, negros libertos tinham escravo no Brasil. Isso não era exceção. Não era exceção. Tá? Muitos negros recebiam, por questão de gratidão, heranças assim, bastante vultosas de senhores, vamos dizer, brancos, né? Aquilo que a gente chama de branco no Brasil, aquela coisa confusa, tá? Que para simplificar a gente chama de branco. Recebiam heranças e se tornavam ricos, donos de terra da noite para o dia, né? Por serviços prestados, por acordos, por uma série de questões. E esses negros continuavam, por sua vez, sendo donos de escravos também, porque isso fazia parte de um sistema social cruel e que, né, tirava das pessoas a sensibilidade. Então, eu sou negro e eu sou dono de escravos. Isso é possível? Como isso é crível? Isso é crível, isso é possível, está na documentação que a gente pode verificar. Muitas vezes o sujeito também, outra coisa, a gente acha que porque lá na documentação, nos registros do nosso ancestral, diz que ele é branco, o que acontece? Muitas vezes, na maioria das vezes, até onde eu sei, por leitura de livro, por leitura de pesquisa, por consulta direta a fontes primárias, a gente vê que o sujeito ele tem ele aparece num documento como negro ou como mulato, e depois ele herda uma grana, herda umas terras, ele já aparece se casando e aparece declarado como branco. Então muitas vezes o sujeito que está lá como branco, na verdade ele é negro e ele tem escravos. Mas combinando essa documentação com outra documentação anterior, você sabe que esse sujeito era negro, ou que essa mulher era negra. Muitas mulheres tinham escravos. Né? Então isso ainda é um tabu, falar disso eu não falo de maneira nenhuma, com qualquer tipo de inclinação ideológica, mas simplesmente porque eu acho que quando a gente quer compreender a nossa história, a gente deve desejar de fato compreendê-la como ela foi, sem enfeitar, sem esconder. Quando eu descobri registros de escravos, né, meu quarto, quinto avô, declarando morte de uma escrava de 50 anos, falando e tal, não sei o que, eu fui contar isso para minha tia-avó. E ela falou: não, você tá maluco,
Isso não conheço essa história, como é que você sabe disso? Eu não sei. Então as pessoas ficam em negação, porque é uma coisa horrorosa, né? Então as pessoas não querem saber. Houve casos em que eu fui fazer investigação genealógica para amigos meus negros e eu falei para ele aqui: teu bisavô Negão da Silva tinha escravo. Ele falou: você tá maluco? Você tá maluco, cara? Que história é essa? Você tá doido? Não, isso é verdade. Isso acontece, e acontece muito, repito, não é exceção, tá? Não é exceção, assim, rara. Então, essas coisas acontecem, mas, voltando ao nosso tema aqui, se você tem ancestrais escravizados, e a maioria de nós tem, tá? Eu nunca identifiquei ancestral direto meu, mas tem mulato, tem negro, evidentemente, como qualquer família brasileira, né? Quando eu fiz o meu teste genealógico lá do Genera, aparece que 21% da minha constituição genética é de africanos, né? Da região que hoje seria Gana, Benin, que eles chamavam de Costa do Ouro, né? Que inclui, inclusive, esse país chamado Benin, né? Então, a maioria de nós tem. Então, não há nenhum motivo para a gente se envergonhar disso. A gente precisa, assim, quando a gente tem o interesse de conhecer as nossas origens, a gente tem que, né, querer, desejar conhecê-la, quaisquer que sejam. Genealogia não é para enaltecer, né, é somente passado de glória, porque meu avô Emo lá, meu terceiro, quinto, sexto avô era dono da capitania, era donatário da capitania de não sei o que, era alferes, era o barão não sei das quantas, era o empregado que carregava o pinico de Dom Pedro I, né? Não é isso, é você querer saber e entender a constituição da sua ancestralidade, qualquer que seja ela. Ela é a sua história, você não tem outra. Né? Então, o que eu quero dizer é que, embora complexo, fazer a reconstituição, né, de proveniência, de origem de ancestrais escravizados não seja uma coisa simples, ela é muitas vezes possível. E veja bem, mesmo no caso de pessoas não escravizadas, a gente tem que lidar com a realidade de que em qualquer lugar, seja no Brasil, seja num país europeu de primeiro mundo, documentação por diversas razões são destruídas, são perdidas. Incêndios, em guerras incontáveis, em enchentes ou por qualquer outra motivação política. Então, eu mesmo tenho ascendência portuguesa e até hoje eu não sei de onde especificamente vêm esses parentes, que eram brancos e eram donos de escravos, quer dizer, deduz-se que fossem brancos, né? Mas, né, como falei inicialmente, o português sempre foi, né, desde longa data, altamente miscigenado, né? Então, a dificuldade de encontrar documentação para fazer reconstituição da ancestralidade não é um problema exclusivo de quem tem ascendentes escravizados. Ela acontece mesmo em classes sociais altas. Conheço gente que pertence, né, à linhagem de gente muito célebre e que não encontra documentação por qualquer razão. A documentação se extravia, se perde, vai parar num outro arquivo que a gente não imagina, que não é coerente com a pesquisa que a gente está fazendo. Então, o trabalho genealógico é um trabalho muito árduo, que leva muitos anos para você conseguir a documentação para reconstituir, né, cada ramo da sua família, cada ramo da sua ancestralidade. Então, a verdade é que esse trabalho, em determinadas circunstâncias, em se tratando de um antepassado escravizado ou ex-escravizado, claro que ele vai ser mais difícil, né? Porque você não vai fazer uma reconstituição direta, mas indireta, né? Ele vai dar mais trabalho, você vai ter que buscar outros documentos que não simplesmente, como acontece na maioria dos casos, registros de batismo, né, de casamento e tal, embora haja esses documentos, como eu disse para vocês. Dentro do Family Search vocês vão encontrar. Tá? Então é uma mentira essa história de que tudo foi queimado. Mentira. Isso não tem nenhuma sustentação factual. Tá? Então é uma questão de você se inteirar dos métodos. Eu tenho um manual de genealogia publicado, estou fazendo a revisão para a segunda edição, não sei quando vai ser publicado, mas em algum momento ainda em 2026. Eu tenho um capítulo específico dedicado a estratégias para investigação de fontes que levam a ancestrais escravizados, ex-escravizados, alforriados e indígenas também, que é um outro problema bastante espinhoso da genealogia, mas que até pela sua dificuldade também se torna fascinante. Mas quaisquer que sejam as suas origens, fazer a reconstituição da sua ancestralidade à medida em que vão subindo as gerações torna-se mais difícil para qualquer classe social.
Claro que tem algumas famílias que deixaram um rastro de muita documentação e vai ser um pouco mais fácil, outro um pouco menos, mas de maneira geral, e a maioria dos meus ascendentes são todos pobres, né? Tem um ou outro ali que tinha alguma graninha. E isso também que eu quero fixar para vocês. O fato de que vocês encontrem na documentação que vocês investigam um antepassado ou dois declarando o falecimento de um escravo ou de uma escrava, não significa que eles eram senhores riquíssimos, que eu sei que alguns parentes meus tinham terras no interior do Rio de Janeiro, em Valença, mas eles não eram ricos, Eles eram comerciantes, negociantes de boi, de carne e tal, não sei o que. Eram de uma espécie, vamos dizer, de classe média. Né? E nada indica que eles tivessem 10 mil escravos, ou 300 escravos, ou 30 escravos. Né? Eu achei 3 registros. Né? Então, isso tudo para ser afirmado tem que ser atestado minimamente em documento. E, igualmente, achei isso também no caso de muitos negros que eram proprietários, ou que não eram proprietários, que eram artesãos, e que tinham lá um escravo que trabalhava como seu ajudante, tem lá a descrição, tal, não sei o quê. Muitas vezes você tem o registro de compra, de aquisição dessa pessoa escravizada. Né? Então, tudo isso é uma história bastante complexa, mas que vale a pena a gente conhecer para que a gente conheça a nossa história, né? Para que a gente faça uma reconstituição da nossa sociedade em toda a sua complexidade. Né? E não simplificar as coisas, dizendo que todo mundo é senhor de escravo, ou que somente gente branca tinha escravo, e eu não estou falando isso de forma alguma para fazer juízo de valor, ou para diminuir, tornar menos grave a monstruosidade da escravidão no nosso país, que durou tanto tempo. Tá? Então, vale a pena você fazer, se você descende de escravizados ou ex-escravizados e tem vergonha, ou você acha que é simplesmente impossível localizar a documentação, saiba que isso não é verdade. Você tem grande chance sim de conseguir fazer uma boa reconstituição, e você estará fazendo um trabalho histórico de valor social que vai para além do seu próprio interesse de conhecimento das suas origens familiares. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui com esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, Cultura Clássica nos Livros, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações dos vídeos que a gente posta aqui quase todas as semanas. Deixe seu comentário. Inclusive, deixe um comentário dizendo se você tem ascendência afrodescendente, se você tem ascendência, se você descende de ex-escravizados, se você já tentou, o que você sabe sobre a sua família, o que contam as histórias familiares, isso é muito importante. Tá? Então, por enquanto eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.